Shalom, friends. É tão bom estar com vocês mais uma vez. E quero começar falando de um testemunho maravilhoso que chegou recentemente. E é de uma irmã da nossa igreja. E ela fala como Deus tem sido fiel durante esse tempo. Ouvimos nos noticiários sobre pessoas que estão agora mesmo perdendo os seus trabalhos e muitas pessoas nem sabem se na semana que vem vão ter o seu emprego ou em alguns meses. E esta é uma palavra que eu quero que você receba no seu espírito. Você está no mundo, mas você não é do mundo, filho de Deus. Esta irmã diz: um mês atrás, minha filha foi despedida do seu trabalho. Meu marido também foi avisado no começo deste ano que a companhia para quem ele trabalha vai ser fechada. Eu estou desempregada por causa de um problema nas costas. E todo mundo ia ficar sem emprego. As coisas pareciam más. E fiquei pensando em como nós pagaríamos as contas. Eu tenho ouvido as mensagens do pastor Joseph Prince, que ele sempre fala que nós devemos colocar o nosso foco em Jesus e no que ele fez por nós na cruz. As mensagens me fazem crer e me dão ânimo para receber a provisão da graça. Então eu continuei orando e dando glórias a Deus, trocando minhas preocupações com pensamentos de paz. Certo dia ouvi a mensagem do pastor Prince sobre orar em línguas e prestei atenção. Naquele dia eu recebi o dom de orar no Espírito e comecei a falar em novas línguas. E senti muita paz apesar das circunstâncias. Depois ouvi uma outra mensagem sobre o óleo da unção e comecei a orar e ungir o travesseiro da minha filha. E lembra que ela foi despedida? Eu comecei a ungir o travesseiro da minha filha, sua mesa e também a porta do seu quarto, mesmo ela estando sem trabalho. Ela permaneceu alegre e ela recebeu muitas propostas de entrevistas. Antes do final do mês, minha filha conseguiu um trabalho. Glória a Deus. Minha filha está trabalhando de novo. Eu sei que foi por causa da graça de Deus que ela conseguiu este emprego no meio desta pandemia. Não somente isso, eu também fui curada das minhas costas e consegui sair da minha cama sem nenhum problema. A companhia do meu marido disse a ele que eles iam conseguir algum tipo de acordo para ele, baseado em comissões, para que ele não fique sem emprego. Todo louvor e glória ao Senhor. Mais um testemunho esse de outro país, da Inglaterra. É de uma irmã e eu quero que você libere a sua fé, porque temos escutado tantas coisas sobre o coronavírus, sobre este vírus e todas as ramificações que estão acontecendo nas nações, até mesmo na notícia, até na mídia social. Ele está por todos os lados, fazendo muito barulho. E filho de Deus, quanto mais você ouve isso e assiste essas notícias e não está lendo a palavra, e não está se lavando e tirando todo esse lixo deste mundo, com o purificar da palavra de Deus, você não está ouvindo mensagens sendo pregadas. Amém? E o diabo está te bombardeando 24 horas por dia. Amém? Você tem que ler a palavra mais e mais. Amém? Especialmente nesses dias. Glória a Deus. E eu agradeço a Deus que, por causa da invenção, da criação dessas tecnologias modernas como os aparelhos eletrônicos, sabe, os MP3, e você pode então pegar isso para ouvir até 24 horas por dia a palavra no seu próprio celular, por onde você for. Amém? Eu tenho todas as mensagens no app JP. Você faz o download e você vai ver anos e anos de mensagens que foram ministradas a você. Amém? E o diabo está te bombardeando. E o medo vem pelo ouvir da palavra do inimigo, do diabo. Muito mais, a Bíblia diz claramente que a fé vem. Se você está sem fé, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Amém? Esta irmã disse: eu vivo com meu marido em Londres e a nossa filha de 5 anos de idade. Alugamos um quarto da nossa casa para uma enfermeira que trabalha no hospital. Há 2 meses atrás, ela começou a cuidar de pacientes com coronavírus. Durante aquele tempo, o vírus começou a atingir todo o país. No começo do mês passado, ela pensou que tinha sido infectada com o vírus. Naquela época, os meus sogros estavam de férias e ficaram aqui conosco. E não podiam ir para casa porque todos os voos de Londres foram cancelados. Depois a enfermeira testou positivo para o vírus e fizemos a quarentena por 14 dias. Eu ouvi a mensagem do pastor Prince sobre o óleo da unção e comecei a aplicar o óleo da unção na cabeça da minha filha e do meu marido antes de dormirem.
Eu também apliquei o óleo da unção em todas as portas da minha casa, incluindo a porta do quarto onde os meus sogros estavam. Minha filha e eu também participamos da Santa Ceia, como o pastor Prince ensina. E olha as boas novas. Mesmo a enfermeira estando infectada, e usávamos o mesmo banheiro e a cozinha, ninguém da minha família pegou esse vírus. A enfermeira também se recuperou e recebeu permissão para voltar ao trabalho. Eu realmente creio que confiar na obra concluída de Jesus e participar da Santa Ceia e usar o óleo da unção foram chaves para a nossa proteção. Glória a Deus! Aleluia! Deus é muito bom. E o que Deus fez por elas, Deus pode fazer por você. Amém? Ele está fazendo por você, de fato. Glória a Deus. A graça também é definida como Deus trabalhando. Assim como a lei pode ser definida como o homem trabalhando. Quando diz o pecado não terá domínio sobre você, pois você não está sob a lei, mas sob a graça, você pode dizer isso. O pecado não terá domínio sobre mim quando eu não estiver trabalhando. Ou seja, estou descansando. E Deus está trabalhando. Amém? Anos atrás o Senhor me disse, quando você descansa, eu trabalho. Quando você trabalha, eu descanso. Quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu não tinha ouvido ninguém pregar sobre isso. Foi como, uau, as coisas de Deus são tão simples, mas tão fortes e tão profundas. E eu escrevi aquilo. E eu me lembro que todos os lugares que eu lia nas Escrituras, até mesmo quando Moisés abriu o Mar Vermelho, Deus disse a ele, fique parado. Como você pode ficar parado quando atrás de você estava todo o exército do Egito? Amém? E eles estavam se aproximando e aproximando, estavam vindo para destruir você e o seu povo. E na sua frente estava o Mar Vermelho. Eles estavam totalmente cercados, amém? Havia montanhas dos dois lados e você estava ali no meio. E ele olhou para a sua frente e pôde então contemplar o Mar Vermelho à sua frente, olhou para trás e viu então o grande exército do Egito. E Deus disse para ele, fique parado e veja. A salvação do Senhor é muito difícil, não está na natureza humana. Não é da natureza, não é natural fazer isso. Amém? Mas ele disse pare, e literalmente no hebraico, pare e veja Yeshua. Veja Jesus, a salvação do Senhor. Amém? E Deus abriu o Mar Vermelho. Da mesma forma, em 2 Crônicas 20, a mesma coisa com o rei Josafá. Deus disse para ele, aquieta-te e veja a salvação do Senhor. Falou através de um profeta. Nessa peleja não tereis de pelejar. Fique em pé, se posicione. Amém? E foi isso que o rei Josafá fez. Ele enviou adoradores, cantores, na sua linha de frente. Eles cantaram adorando a beleza da santidade, dizendo glória a Deus porque Ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, Kitov. Amém. Rodu Adonai Kitov, que Leolam Hasdou. Glória a Deus porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E a Bíblia diz que Deus colocou emboscadas contra o inimigo e começaram a matar um ao outro. Amém. E Josafá e os seus soldados e todo o povo de Israel foi até o vale de problemas, o vale de dificuldades. E eu oro por você também, que este vale de batalha espiritual se torne o vale, no hebraico diz o vale de Baraca. Até hoje em Israel é chamado vale de Baraca. Baraca quer dizer bênção. Amém? Baraca. Amém? Foi no vale de Baraca e ficaram 3 dias colhendo os despojos. Eu oro em nome de Jesus para que você e a sua família possam viver no vale de Baraca, mesmo no meio desta pandemia. Amém? Tem montanhas de infecção, montanhas de morte, como num gráfico. Aqueles gráficos parecem montanhas, mas você vai viver no vale de Baraca. Amém? E a sua canção vai exaltar a beleza da santidade, como falei recentemente, que pensamos que santidade é algo longe da graça, mas Deus fala que, de fato, a beleza da santidade é vista na graça. Amém? Eles exaltaram a beleza da majestade e as suas palavras foram: louvai ao Senhor, porque a sua graça dura para sempre. Hased. Hased hoje, em todo o Novo Testamento que está em hebraico, em Israel, se for a Israel, você pede para os crentes messiânicos e procure a palavra graça no Novo Testamento, o deles em hebraico, onde aparece Hased. E assim adoram ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém. Sua Hased dura para sempre. E Deus deu a eles uma vitória tal que eles precisaram de 3 dias para colher os despojos da guerra, no vale da bênção. Amém, amém, amigo.
Tem duas coisas que Deus está fazendo. Você precisa entender isso. Tudo que está acontecendo no mundo, Deus está lidando com a igreja, número 1, o corpo de Cristo. Amém? Número 2, Deus está lidando com a nação de Israel. Deus não se esqueceu da nação de Israel contra todas as possibilidades. Ele os está levando de volta à terra da promessa. Em 1917, Deus enviou o general Allen das Forças Armadas Britânicas para libertar Jerusalém. E então houve um anúncio para que voltassem, amém, para o povo judeu voltar para a terra da promessa. Deus a libertou. Então a Primeira Guerra Mundial foi preparar a terra. E a Segunda Guerra preparou o povo. E muitos deles não quiseram voltar porque estavam vivendo uma vida muito confortável e não queriam voltar à terra natal deles, à terra que Deus lhes deu. Imagine as ramificações de o que teria acontecido se eles tivessem voltado. Amém? Eles teriam escapado. Todo o homicídio que aconteceu na Segunda Guerra na Europa, o Holocausto e tudo mais. Mas mesmo assim, o plano de Deus para eles ainda não acabou. Deus esperou pelo ano do jubileu, 1917, foi o primeiro chamado, e o ano do jubileu é 50 anos depois, e se somar 50 a 1917 vai ser 1967. E o que aconteceu naquele ano? A Guerra de 6 Dias. E Deus, na Guerra de 6 Dias, Deus levou Israel, literalmente o povo judeu, de volta para a terra. Eles tinham voltado em 1948, mas agora eles regressaram a Jerusalém. Amém? E a terra de Jerusalém tinha sido liberta na Guerra de 6 Dias, que nunca tinha acontecido na história, exceto por Josué e as muralhas de Jericó. Amém? Tem muita coisa parecida ali. Deus descansou no 7º dia, Jerusalém voltou às suas mãos depois de 2000 anos. E o mundo até hoje não sabe o que aconteceu. Deus está movendo poderosamente a igreja no mundo. E este coronavírus é algo que o diabo aplicou para impedir o que Deus está fazendo. Então temos que ver o que Deus está fazendo e não o que o diabo está fazendo. De fato, eu falo que se você não sabe o que Deus está fazendo, então olhe para o que o diabo está fazendo. Porque o que o diabo está fazendo é tão óbvio, é tão visível, é tão, podemos dizer, tangível, que nós vemos, e nós não somos pessoas da carne, não somos pessoas que contam com os 5 sentidos, porque caminhamos pela fé e não por vista. E sem fé é impossível agradar a Deus. O caminho de Deus é o caminho da fé, amém? Então somos pessoas que deveríamos saber o que Deus está fazendo no Espírito. Mas o que eu disse foi que se você não sabe o que Deus está fazendo no Espírito, olhe para o que o diabo está fazendo. Então reverta e você vai ver o que Deus está fazendo. Assim como quando Jesus nasceu, foi uma noite silenciosa, uma noite santa. Amém? E somente em um lugar os anjos encheram o céu. Mas perceba que os anjos não acordaram todos os habitantes de Belém, todos que estavam ali na época, ficaram dormindo. Mas os pastores os viram na noite escura, dizendo glória a Deus das alturas e paz aos homens a quem ele quer bem. Mas o mundo não sabia. Amém? O mundo sabia. O mundo sabia quando, e eu estou falando agora dos habitantes de Belém, e todas as cidades perto de Belém sabiam que o rei Herodes mandou matar todos os bebês com menos de 2 anos, porque ele ficou com medo, ele ficou sabendo que o rei tinha nascido, e ficou com medo de que este rei tomaria o seu lugar, então ele mandou matar todos os bebês com menos de 2 anos de idade. E isso era visível, o choro das mães era escutado, e todo aquele homicídio foi algo muito óbvio para os sentidos. Amém? Mas olha isso, amigo, foi o que o diabo fez. O diabo estava correndo atrás porque ele estava com medo, porque Deus tinha feito algo poderoso, algo que iria nos remir, a humanidade perdida, algo que ia trazer o presente da graça de Deus e o seu amor para este mundo, que estava chorando, gemendo e sofrendo desde o pecado de Adão. Amém? Vivemos no mundo decaído, mas Deus deu seu Filho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda, assim o mundo não sabia, o mundo na época não sabia, que um campeão tinha nascido. O que mata o dragão nasceu. O esmagador de serpente nasceu naquela noite. O mesmo com Moisés, no Antigo Testamento. Certo rei Faraó mandou jogar todos os bebês dos hebreus do rio Nilo, porque o diabo sabia que um campeão tinha nascido. E ele não sabia quem era, porque o diabo não é onisciente. Ele não sabe de tudo, Deus sabe. Amém? Então ele mandou matar todos os bebês, porque um deles era o libertador, mas Deus preservou Moisés.
E eu digo, se você não sabe o que Deus está fazendo, então olhe para o que o diabo está fazendo. Mas Deus não quer isso. Você está usando os seus sentidos. Mas se você vê o que o diabo está fazendo, reverte isso e vai ver o que Deus está fazendo. O mesmo para as nossas vidas. Se quer saber o que Deus está fazendo, olhe para onde o diabo está te atacando, aquela área que o diabo está atacando. Se está atacando o seu corpo, Deus provavelmente está te dando uma saúde maior. Amém? Ele concede saúde para o seu corpo. Amém? Ele não quer que você fique estagnado no lugar, naquele nível de saúde. Amém? Ele te leva para um lugar mais alto. Mas em vez disso, agora mesmo se eu falar isso, você diz, Pastor Prince, quase você me enganou, porque eu estou sentindo muitas dores no meu corpo inteiro. Não, amigo. É porque Deus está te levando a um novo lugar de saúde. Amém? Os seus melhores dias estão adiante. Deus está renovando a sua mocidade. Como a das águias, você pode estar avançado em idade, mas não vai envelhecer. Amém. Glória a Deus. Então você vê, se ele está atacando as suas finanças, você sabe que vai chegar um milagre. Eu disse que vai chegar, mas na verdade Deus já fez o milagre. Amém. Você vai ver a manifestação nos próximos dias. Amém. E você não precisa ver o que o diabo está fazendo para ver o que Deus está fazendo. Você deve saber disso antes. Somos pessoas espirituais, temos o Espírito Santo conosco. Amém, igreja? E é como o coronavírus, que é global, está no mundo inteiro. Deus está derramando o seu Espírito. Nos últimos dias, como disse o profeta Joel, e Pedro confirmou isso no dia de Pentecostes, amém, na sua mensagem. Ele disse, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Não só para alguns, mas é global, toda a carne. Isso não aconteceu antes. Quando Deus derramou o seu Espírito no dia de Pentecostes, em Atos 2, foi algo localizado. Amém? Foi o cumprimento parcial. E você vai ver que a Bíblia mostra claramente que foi o cumprimento parcial. Não teve maravilhas no céu, a lua não se tornou em sangue, e não foi derramado o Espírito Santo sobre toda a carne, mas agora estamos vendo esta pandemia sobre toda a carne. Isso é global, certo? Amém? E toda a carne está sofrendo, nem tanto pela pandemia, mas pelos seus efeitos. Estamos todos passando por isso. Amém? Mas ouça, filho de Deus. Joel profetizou que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne, os seus parentes, os seus amados. Você está pedindo para Deus salvá-los. Deus vai derramar o seu Espírito sobre eles. E eles então vão querer o Senhor. Amém? O maior avivamento está no nosso futuro, antes do arrebatamento. Eu te falo isso, igreja. Amém? Deus vai cumprir essa profecia de Joel, porque todas as outras profecias sobre Jesus se cumpriram. E Deus ainda está cumprindo algumas outras profecias. Estamos vendo o cumprimento parcial da profecia de Daniel. E agora estou dizendo que Deus vai derramar do seu Espírito, Ele já está fazendo agora mesmo. E o diabo sabe, ele pode ver isso, porque ele é um ser espiritual. Ele vê o que Deus está fazendo e liberou então este vírus. Então, olhe para os dias vindouros. O avivamento está chegando. A igreja não vai permanecer morna. Amém? A igreja vai ser arrebatada com um espírito de glória, um espírito de graça. Amém. Obrigado, Jesus. Aleluia. Oh, fiquei alegre com isso. Vamos orar contra este vírus do coronavírus. E eu creio que crentes no mundo inteiro são a resposta para este problema no mundo inteiro. Nós ficamos esperando sempre o natural e esperamos pela vacina. Esperamos a vacina. O mundo pode esperar sim pela vacina, porque não sabem o que fazer. Mas você e eu, filhos de Deus, podemos clamar a Deus, pedir a Deus, chamar o nome do Senhor. Amém, o Senhor dos céus e da terra, assim como ele parou o SARS em 2003. Depois de alguns meses, parou. Amém, sem vacina, ele parou o SARS e fez rapidamente. Amém. Ele pode fazer o mesmo, mas eu creio que Deus está falando com os crentes no mundo inteiro para orarem, se unirem. E toda vez que orar, todo dia que for orar, faça essa oração em nome de Jesus, amém? Coloque a cruz de Jesus Cristo diante do Pai, porque a cruz de Cristo é a resposta para este coronavírus. A cruz vai parar essa praga, e vai ser rapidamente. Amém? Porque na cruz Jesus levou os nossos pecados, número 1. E a Bíblia diz que ele também carregou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas dores. Amém? O castigo que nos traz a paz, a punição que visava o seu bem-estar, o meu bem-estar, caiu sobre Jesus e pelas suas feridas fomos sarados. Então na cruz ele tomou toda a doença, seja causada por vírus ou então degeneração física ou seja o que for, ele levou tudo isso. Então vamos falar ao Pai, Pai, em nome de Jesus,
Agora mesmo colocamos a cruz de Jesus Cristo diante de ti, Pai. Nós colocamos o nosso Senhor Jesus como o nosso olá, o nosso sacrifício, Senhor. E eu sei, Pai, que este olá te agradou tanto, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado e todas as suas ramificações. Está lá na cruz carregando os pecados do mundo, Senhor, no seu corpo. E, Pai, lembre-se daquilo que ele fez. E acabe agora mesmo, Pai, com este coronavírus que está no mundo inteiro. Em Singapura e no mundo inteiro. Pare com tudo isso agora, Pai, e glorifique o teu nome. Não deixa que nenhuma vacina receba a glória, Senhor. Não deixe uma vacina roubar a tua glória, Senhor. Que o mundo saiba que parou de forma sobrenatural. Em nome de Jesus pedimos. Amém, amém, amém. Agora, você pode orar pela vacina, eu não tem problema com isso. Se a vacina sair, eu vou tomar a vacina, eu não tem problema com isso. Mas Deus está chamando o seu povo para orar a Ele. Amém? Olhe para Ele, Ele tem a resposta. E eu e você queremos que essa coisa acabe de uma vez. E se parar, queremos que Deus seja glorificado. Que Deus receba a glória. Amém? Glória a Deus. Olha para mim. Vamos ler uma passagem das Escrituras para você pensar nela. E fala do que Deus está fazendo. E eu sinto que Deus está falando que Ele precisa que o seu povo esteja alerta, sabendo do que Ele está fazendo nas nossas vidas. Quando nascemos de novo, somos salvos. Isso aconteceu na cruz. Olha aqui, Romanos 4:25. Jesus foi entregue, por quê? Diz aqui, por nossos pecados, e ressuscitou. Por que Jesus ressuscitou dos mortos? Esta é a razão para a nossa justificação. Se nós não fôssemos justos, Deus não teria ressuscitado Cristo. Mesmo ele sendo seu filho, porque ele está tão conectado conosco de forma inexplicável, ele está tão ligado a nós, que então a sua história se tornou a nossa história tornou sua história, ele tomou nosso lugar e por isso a nossa história hoje é que estamos em Cristo. Amém? Ele tomou nosso lugar para tomarmos o seu lugar. O nosso lugar era muito ruim. Amém? Um lugar de maldição, condenação, vergonha, pecados e também doenças, sabe? Depressão e trevas. O seu lugar é um lugar de glória, de luz e de vida, de plenitude, de paz, shalom. E para nos dar o lugar que ele nos deu, na verdade, ele abriu mão de algo bom, algo grande. Para ele tomar o nosso lugar é, na verdade, uma perda. Se pensar de forma natural, uma perda. Mas um ganho para nós. E foi assim que Deus nos amou. Amém? Que Deus deu o seu Filho para você tomar o seu lugar. E na cruz, a vida de Jesus ficou conectada com a nossa vida. Amém? Na cruz, ele morreu não só por nós, mas como nós. E dali em diante, Deus começou a te ver em Cristo. A sua história, então, começa com Cristo na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, ele não só morreu pelos seus pecados, ele morreu como você. Escute isso, ou seja, você nunca vai ser culpado pelos seus pecados, jamais. Amém? Não há punição, não há mais condenação para os seus pecados, jamais. E Deus o ressuscitou dos mortos, porque ele te declarou justo. É como se ele declarasse, sabe, Jesus justo, e sabemos que ele foi justo o tempo todo, mas lembre-se que neste ponto da sua história, sua vida ficou totalmente conectada com a sua, e quando Deus o ressuscitou dos mortos é porque ele te declarou justo. Isso não é maravilhoso? Isso não é bom? Amém? E olhamos para Jesus hoje que está à direita de Deus Pai, não para ele mesmo, mas por nós. Ele está nos representando. Temos um homem na glória. Temos um homem perfeito. Nós temos um grande sumo sacerdote. Amém? Retenhamos firme a nossa confissão. Amém? Jesus hoje é, de alguma forma, alguém que ele nunca foi antes, porque no passado ele era Deus, mas o Verbo se tornou carne. Amém? E agora, para todo sempre, ele é homem. Ainda é Deus, é lógico. Amém? Mas 100% homem também. 100% Deus, 100% homem. E ele está lá como homem por você e eu, e como ele é. Assim somos nós neste mundo. E a Bíblia não diz que é espiritualmente falando. A Bíblia diz porque somos membros do seu corpo, escute bem, da sua carne e dos seus ossos. Da sua carne e dos seus ossos não pode dizer que é espiritual, porque se você for ao céu agora, à direita de Deus Pai, no terceiro céu, no universo, amém? Você vai ver Jesus com o seu corpo glorificado, com a sua carne, com seus ossos, e você é parte dele. Amém?
A sua história começou na cruz e agora você está nele. Quando Deus ressuscitou o seu filho, também nos ressuscitou. Então devemos pensar de nós mesmos como pessoas que foram ressuscitadas. Amém? A única parte que não mostra isso agora é o nosso corpo. Isso vai acontecer no arrebatamento. A Bíblia diz: levantai as cabeças, porque a vossa redenção, a redenção do corpo se aproxima. Posso ouvir um amém? E a Bíblia diz claramente que o nosso Senhor Jesus está à direita de Deus Pai. E você sabia que Ele está assentado ali como você? Ou seja, quando o Pai olha para você, Ele te vê em Cristo. O que quer dizer? Que como Cristo é, como Ele é assim que Deus te vê. E olha o que Deus disse no Salmo de número 110. Este salmo é muito famoso porque fala de Melquisedeque, que era Jesus. Aquele Melquisedeque era Jesus. E Deus falou a ele quando ele se assentou à sua direita, e a Bíblia diz em Hebreus que quando ele perdoou os nossos pecados, ele se assentou. Se os pecados não foram perdoados, ele não se assentaria. E o Pai o assentou à sua direita. O Pai olhou para ele e disse: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Uou! Assenta-te até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Não se esqueça que eu e você estamos nele. Amém? E de uma certa forma somos ele. Estamos nele, membro da sua carne e dos seus ossos. O corpo de Cristo e os seus membros. Estamos todos nele. E quando Deus falou isso a nós, estamos assentados com Cristo. E por isso a Bíblia usa a palavra: estamos assentados em Cristo, com Cristo. Estamos nele. Ele se assentou, nós também. Quando ele ressuscitou, nós também. Quando ele subiu, nós subimos. E quando a Bíblia fala em Romanos 6 sobre mortos para o pecado, você entende o que é isso? Ali diz que assim como Cristo morreu pelos pecados uma vez, e a palavra uma vez ali, uma vez para sempre, no grego, Cristo não veio e morreu de novo pelo pecado. Ele morreu uma vez por todas. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Uma vez morreu para o pecado, depois ressuscitou e vive para Deus, para sempre. Assim também, ou seja, da mesma maneira, a Bíblia diz: vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, olha, amigo, não é este morrer para o pecado aos poucos, morremos para o pecado todo dia, queremos morrer para o pecado, morrer para o pecado, morrer para o pecado. Não, já foi feito uma vez por todas. Por quê? Porque Jesus morreu para o pecado uma vez por todas. Quando ele morreu para o pecado uma vez por todas. E quanto a viver, vive para Deus. Então, para Jesus, falando da morte ao pecado, isso está no passado. Para Jesus, tem que estar no passado para nós. Morremos para o pecado uma vez por todas. E a pergunta é essa: como Jesus morreu para o pecado? Quer dizer que não sentimos aquela tentação para pecarmos? O desejo de pecar nos chamando? Não. Sabemos que não estamos livres disso. Então, como é que Jesus morreu para o pecado, então? Em que sentido? Bem, Jesus não morreu por causa, vamos dizer, poder, que o poder tinha sobre ele. Porque, olha, o pecado nunca teve poder sobre ele. Ele não morreu para isso porque o poder do pecado nunca dominou Jesus, porque não tinha jurisdição sobre ele. Ele não morreu para o poder do pecado. E se você ceder ao pecado, ainda está lá. Escute, Jesus não morreu para o poder do pecado, porque ele nunca esteve sob o poder do pecado. Entendeu? E por que ele morreu para o pecado? Ele morreu para a condenação do pecado, para a culpa do pecado, para o juízo do pecado. Ou seja, o que o pecado traz quando você peca, o que ele traz. Ele morreu por isso, porque na cruz ele levou os nossos pecados. E quando ele fez isso, ele morreu para os pecados, que quer dizer o quê? Ele estava naquela cruz condenado pelos nossos pecados. Ele levou a culpa dos nossos pecados. Então ele morreu para o pecado, e essa foi a única forma que ele morreu. Ele morreu para a condenação, ele morreu para a culpa do pecado. Amém? Então hoje precisamos nos considerar mortos para o pecado. Sabe, um grande teólogo disse o seguinte: se o pecado não está crucificado na sua consciência, não vai ser crucificado no seu coração. As pessoas erram justamente na parte da consciência. Ainda pensam no pecado. Se você pensa no pecado, ele vai para o coração. E depois disso vai estar nas suas ações. Não é? Então ainda pecamos, sim. Mas a chave para vencer
O pecado, ou o poder do pecado em nós, é descobrir que estamos mortos de uma vez por todas para a culpa e para a punição do pecado. Ou seja, o pecado não pode trazer a maldição para você. O pecado não pode trazer o juízo de Deus sobre você. Respire tranquilo. Não quer dizer que você não quer pecar. Mas a verdade, crer na verdade, traz o poder de santificação para você, se você crê na verdade. Glória ao nome de Jesus. Você está entendendo? Então escute. Deus disse para o seu filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. E Jesus derrotou todos os inimigos, até o pecado. Amém? Até a doença e até mesmo a pobreza. Porque tudo isso veio por causa do pecado do homem. Quando você pensa nisso, o mundo pode até gritar contra a teologia da prosperidade, mas eles estão buscando isso. Não nós buscamos Jesus. Mas escute bem, pense nisso, igreja. Se Adão não tivesse pecado, o mundo experimentaria pobreza? Se Adão não tivesse pecado, teria doença na terra? Até esse coronavírus. Ou seja, tudo isso por causa do pecado. Eu não estou dizendo que você está doente porque pecou, mas sim, Adão pecou. Senão, nenhuma doença existiria. Ok? Então, os inimigos foram derrotados na cruz. Jesus venceu o pecado, venceu doença, venceu também a depressão e todos os seus vícios. Amém? E também venceu a própria morte. Ele fez tudo isso e ressuscitou dos mortos. Mas hoje vemos, vemos por aí, amém? E de vez em quando vemos os nossos irmãos e também as nossas irmãs, nós mesmos também, debaixo de ataque nesta área, enquanto Jesus já nos deu a vitória. Amém? Por que não se manifestou então nessas áreas da vida? Então, amigo, é por isso que precisamos entender o que o Pai diz para Jesus. Eu quero te mostrar nas Escrituras, porque agora eu estou falando somente o que está no meu espírito, de tal forma que eu nem te mostrei as Escrituras, mas, amigo, eu sinto a unção do Espírito Santo, amém? Mas tudo isso está na Bíblia. Amém? Quero te mostrar agora 1 Coríntios 15, porque convém que reine até que haja posto quantos inimigos? Todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo não é o coronavírus. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Então, Deus disse que Jesus deve reinar até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Então, podemos perceber aqui que Jesus vai estar reinando. Amém? E ele está reinando à direita de Deus Pai. Apesar de tudo que você vê neste mundo, amigo, ele não reina na terra. Mas um dia ele reinará na terra. Chamamos de reino milenar. E ele vai reinar na cidade de Jerusalém, do seu trono. Amém? E vai haver tanta prosperidade e paz na terra. Amém? Quando ele reinar, mas por agora ele não reina na terra. Ele está reinando no céu. Amém? À direita de Deus Pai. Ele está reinando e dia após dia, mas o inimigo é posto debaixo dos seus pés. Todo dia, porque a Bíblia diz que o último, se tem um último, quer dizer que todos esses inimigos serão derrotados antes do último inimigo. Mas escute isso, na verdade, a morte já foi derrotada quando Jesus ressuscitou dos mortos. Ele já a derrotou e, na verdade, ele já a derrotou na cruz. Amém? E demonstrou isso quando ressuscitou dos mortos. Amém? Mas, mesmo sendo assim, é como quando os inimigos foram derrotados por Josué. Mas Deus queria levar um por um, na sua experiência, debaixo dos pés do seu povo. E Jesus está conquistando todas essas vitórias, como às vezes temos visto em toda a história das guerras, que às vezes mesmo o inimigo sendo derrotado, às vezes o inimigo ainda, sabe, tem até algumas armas que ele não usou. Esses inimigos já foram derrotados, mas ainda tem algumas armas que eles não tiveram a oportunidade de usar e não usam, ok? Como eu li recentemente sobre uma serpente cuja cabeça tinha sido cortada. Estava morta, foi decapitada. Mas alguém cometeu um erro de segurar aquela cabeça, mas aquela serpente ainda tinha poder para enfiar os seus dentes com seu veneno naquela pessoa. Isso parece loucura, não? Mas, olha, o diabo foi derrotado.
Mas a única forma de concretizar isso é esmagar sua cabeça, certo? Esta é a parte da experiência. Nós não queremos só saber que Jesus morreu, amém, e legalmente fez tudo, porque tem pessoas que legalmente não podem ficar na sua casa, mas continuam na sua casa. Não é? Legalmente não podem fazer nada contra você, mas ainda fazem. Então tem que reforçar o poder daquilo que já é seu. Amém? Amém? O Pai diz até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Ele derrotou esses inimigos, mas o Pai vai trazê-los um por um debaixo dos pés de Jesus. E não se esqueça, Jesus está lá como nós. Então Deus está falando conosco. É Deus dizendo, se prepare todos os dias da sua vida. Mais um inimigo vai cair aos teus pés. Mais um inimigo vai cair aos teus pés. E o último inimigo vai ser a morte física. Este vai ser derrotado no arrebatamento. Vamos receber um corpo glorificado. Um corpo que não pode adoecer, não pode envelhecer, não vai morrer, não vai sentir dor, não vai dormir enquanto o pastor prega. Aleluia! Não vai ter garganta ruim. Amém? Por quanto tempo? Para sempre. Um corpo que não vai envelhecer. Quanto tempo? Para sempre. Estamos esperando por isso, amigo. Não vamos ficar flutuando no céu. Vamos ter um corpo de verdade. Um corpo de verdade. Se você acha que o seu corpo agora é legal, amém, espere para ver o seu corpo glorificado. Você acha que esses sentimentos agora são bacanas? Espere até ver o seu corpo novo. Os sentimentos, todos os bons sentimentos serão multiplicados 1000 vezes mais, amém? Não temos a mínima ideia do que Deus está preparando para nós. Aleluia! Estamos esperando a redenção do corpo. Então, quer dizer que o último inimigo a ser colocado sob os pés de Jesus vai ser a morte física? Isso vai acontecer no arrebatamento? E o que isso quer dizer? Quer dizer que o coronavírus já foi derrotado também. E sabemos que Jesus está voltando. A Bíblia diz que devemos saber. Alguns dizem não dá para saber. Mas mesmo dizendo que a sua vinda é iminente, que pode acontecer a qualquer hora. E iminência não quer dizer que não devemos ficar sabendo dos sinais e condições. Amém? Por exemplo, eu sei que o inimigo vai atacar nessa noite. Mas quando à noite? Vai ser 1 da manhã? Vai ser às 5 da manhã? Amém? Mas eu sei, a noite é uma coisa geral. Especificamente não sabemos. Amém? Sua vinda é iminente. E o que está acontecendo no mundo inteiro é global. Esse coronavírus. Por isso sabemos que ele está vindo. Para provar isso, a Bíblia diz em Hebreus 10, não deixando a nossa congregação, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Como podemos ver que aquele dia se aproxima, se não podemos saber? Porque ninguém sabe o dia e nem a hora, e eu concordo com isso. Esta é a iminência do arrebatamento. Mas podemos falar, a Bíblia diz, olhando para os sinais, eu não vou falar disso tudo agora, mas sabemos que o dia se aproxima, o dia se aproxima. Isso podemos falar por causa dos sinais. E diz, não deixando a nossa congregação, tanto mais quanto vedes que o dia vai se aproximando. Até no Zoom, sabia? Você pode estar conectado com os outros, porque precisamos disso. E não perca nada disso. Por isso o diabo quer tirar você daquela comunhão, porque ele sabe que juntos somos mais fortes. Porque compomos o grande corpo de Cristo e temos a plenitude, a medida da plenitude, da graça, da virtude, do poder do Senhor Jesus Cristo quando nos reunimos. Até no Zoom estamos reunidos. Amém? E dê um jeito de você estar junto, até mesmo em pequenos grupos, e seja o que for, mas você tem que se reunir. Lembra do endemoniado de Gadara? A Bíblia diz que ele ficou possesso e ele tinha muitos demônios. E alguns estudiosos dizem que uma legião quer dizer 1000 soldados na época do Império Romano. Mas, amigo, escute bem, eram muitos. Ele tinha muitos demônios. Ele estava possesso por 1000 demônios. E Jesus atravessou, sabe, o mar da Galileia só para se encontrar com aquele homem. Por isso houve uma tempestade que quis impedir Jesus de chegar àquele homem. Mas Jesus chegou lá e expulsou todos os demônios com uma palavra. Mas percebeu que antes de Jesus chegar, a Bíblia diz que ele vivia nas montanhas, cortando a si mesmo, sozinho, chorando. Cortando a si mesmo, sozinho, chorando.
e nu, cortando a si mesmo, sozinho, chorando. E se for a Israel, quando você estiver em Cafarnaum, que está do outro lado onde Gadara fica, num dia quieto, é incrível como a água carrega os sons. Então, efetivamente, num dia quieto, dá para ouvir os barulhos que vêm de Gadara. E eu creio que Jesus estava ensinando, e ele parava e escutava aquele grito. E todos podiam ouvir aquele homem chorar e se cortar, lá do outro lado do lago. E Jesus sentiu compaixão dele. E por isso Jesus falou a ele, depois de expulsar os demônios, com uma palavra: vão! E os demônios saíram. Não importa se era 1000 ou 1.000.000, todos saíram. Com uma palavra. A autoridade do Senhor Jesus Cristo. E o homem quis ficar com Jesus. Este é um sinal de que a pessoa foi tocada pelo Senhor. Ela foi resgatada, liberta e nasceu de novo. Ela quer ficar com Jesus. E Jesus disse: vá aos teus amigos e à tua família e diga a eles como o Senhor teve compaixão de ti. Amém? Ele se tornou uma testemunha. A Bíblia diz que ele declarou o que aconteceu com ele e a sua libertação. Em Decápolis, que eram 10 cidades, Decapolis, que quer dizer 10 cidades, se tornou um evangelista. Aleluia! E amigo, quando vemos que o dia está chegando, o arrebatamento, e vemos o coronavírus aqui agora, amém? E pelo arrebatamento vencemos o último inimigo. Quer dizer que os outros inimigos foram colocados sob os pés de Jesus. O que isso quer dizer? Que agora mesmo o Senhor está reinando no meio desta pandemia. Amém? E Ele vai colocar essa pandemia, sim, esta pandemia, debaixo dos seus pés. Amém, porque quando o Pai o ressuscitou, amigo, em Efésios capítulo 1 nos fala que o Senhor o colocou muito acima de todo principado e potestade e poder e domínio. E escute, todo nome, muito acima de todo nome que se nomeia. Não só neste século, não só neste mundo, mas também no porvir. E coronavírus é um nome. Ele está muito acima. Tudo vai ser posto debaixo dos seus pés. E a Bíblia diz que a razão por que Deus faz isso, amigo, é porque Deus ama a igreja. Olha isso, em Efésios capítulo 1 nos fala que Deus sujeitou todas as coisas a seus pés. E escute isso, qual a razão por que Deus colocou tudo sob seus pés? E sobre todas as coisas o constituiu? Como o que diz aqui, cabeça da igreja. Quando vamos ver o poder do Senhor reinar, quando Ele reina, onde vamos ver os seus inimigos sendo colocados sob seus pés? Na igreja. Então a igreja tem um papel importante. Este benefício de Jesus ter tudo sob seus pés é dado à igreja. Por que isso? Porque Deus o constituiu como cabeça? Escute isso, da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E quando vemos que vai se aproximando o arrebatamento, amigo, sabemos que mais um inimigo acabou de cair. Mais um inimigo é destruído. Outro inimigo é posto sob seus pés. Até que o último inimigo, ele deve reinar até que os inimigos estejam sob seus pés. Mas percebeu, igreja, que a Bíblia diz o fato de que ele é o cabeça de todas as coisas é para o benefício da igreja. E a igreja tem um papel importante porque estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Temos que ter uma atitude de trono. Que atitude é essa? A Bíblia diz assim, no capítulo 10 de Hebreus, no verso 12. Mas este que é Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. E qual é a atitude de Jesus? Daqui em diante, esperando, diga esperando. Esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Eu chamo isso de atitude do trono. Assentar é descansar. Assentar e esperar que os inimigos sejam postos sob seus pés. Sejam postos ali. Assenta-te e veja os inimigos sob seus pés. Assenta-te e espere os seus inimigos sejam postos sob seus pés. Descanse e espere que essa doença seja posta sob seus pés. Descanse e espere que esse desemprego esteja sob seus pés.
Descanse e creia que essa depressão, esta cadeia que te prende, amém, este vício, espere que seja posto sob seus pés. Isso é esperança bíblica, expectativa de coisas boas. Espere isso. Em Hebreus 10 nos fala de pessoas do outro lado que crucificam a Jesus de novo, e a Bíblia fala que eles, essas pessoas que rejeitam a sua graça, têm uma expectação horrível de juízo. Então, a expectação horrível de juízo versus esperança, expectativa positiva de coisas boas. Filho de Deus, você não tem que sofrer as coisas do mundo, não tem essa expectação horrível de juízo. Os seus pecados foram perdoados. Este homem que se assentou depois que ele ofereceu o seu sacrifício, quer dizer que ele acabou a obra e por isso se assentou. Você tem que entender isso de uma vez por todas. Os pecados foram perdoados. Deus já te perdoou. Um sacrifício eficaz para sempre. O sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus. Saiba disso de uma vez por todas. Amém. Somente aí você pode esperar. Amém? Coisas boas. Seja qual for a sua luta. Não perca este poder desta expectativa de bom para o seu futuro. E o diabo quer te bombardear todos os dias através da mídia e mídia social e tudo mais. E é só notícia ruim, e as pessoas estão saturadas com isso, estão ouvindo mais notícias ruins do que boas novas. É o que acontece no mundo, mas, filho de Deus, não é assim conosco. Olha, sabe, é tão triste que o corpo de Cristo pensa mais no pecado do que na graça de Deus. Mas a Bíblia diz em Romanos 5, veio, porém, a lei para que a ofensa ou o pecado abundasse. Porque Deus deu a lei para que a ofensa abundasse. Está muito claro na Bíblia. A lei é perfeita, a lei é santa. Mas a lei provoca, amém, a inclinação natural do homem para o pecado. Nada errado com a lei é perfeita. Amém. É assim. Você acha que o seu quarto está limpo? Então você abre as cortinas do seu quarto para que o sol brilhe ali. O que você vê? Poeira para todo lado. Não é? É assim. Pensamos que estamos bem, está tudo bem até Deus dar a lei. A lei foi dada, fala em Gálatas. Para que a lei? Por que então a lei veio? Por causa das transgressões. Para mostrar as transgressões, para todos entenderem como eles eram ruins. A lei não é para mostrar, hey, esse é o meu padrão, sobe um pouco mais, você consegue, você pode, você consegue. Não é isso. É para desmascarar o homem. Mas o que Deus deu para desmascarar o homem usa para se justificar. Então, estamos conscientes do quê? Realmente, olha o que diz. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou? Abundar aqui é pleonazo, que quer dizer aumentou? Em quantidade. Onde o pecado abundou, a graça. Onde o pecado abundou, a graça abundou muito mais. E o grego aqui é huperperício. Se você diz perício, já é algo transbordante. Perício é, na verdade, essa palavra é, na verdade, transbordar. Mas aqui coloca um huper, ou um hiper na frente disso. Amém? E forma uma palavra, huperparício, é, então, algo transbordante. Amém? Está transbordando? E então, em cima disso, põe mais. Aleluia! Onde o pecado abundou, dá para contar. Pleonazo quer dizer quantidade, dá para contar. Huperparício não se pode contar. É um transbordar, é um super transbordar. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Olha, porque as doenças como o coronavírus e tudo mais vêm por causa do pecado. Na verdade, pode pôr aqui, para entender claramente o que está acontecendo no mundo hoje e que muitos cristãos ficam pensando, infelizmente, no pecado mais do que na graça. Então eu creio que pastores e líderes, quanto mais fizermos as pessoas conscientes do pecado, vamos ter mais pecado na casa. Nessas pessoas estiverem conscientes da graça de Deus e o que está disponível para eles, amém, a graça de Deus vai prevalecer na vida deles e estando debaixo da graça, o pecado não terá domínio sobre eles. Assim como no mundo de hoje, as pessoas estão conscientes do coronavírus. Amém? E dá para contar, as pessoas contam, estão contando o número de infectados todo dia. Em muitos países estão numerando, estão contando, ou seja, é pleonasmo, está aumentando.
É a palavra pleonazo, onde o coronavírus, pleonazo, aumentou. A graça de Deus, a plenitude de Deus, a proteção divina superabundou. Estamos mais conscientes disso? Ou estamos conscientes deste lado escuro? Porque o diabo está nos bombardeando. Dia após dia, ele não quer que a igreja receba as boas novas da graça superabundante. De fato, ele faz você sentir que você tem graça demais. E a Bíblia diz que devemos receber abundância de graça. Eu já vou terminar. Eu falei agora mesmo que nós devemos, porque olha bem, você não pode ter uma grande consciência ou estar mais consciente de uma graça superabundante e não do pecado, ou a superabundância de saúde, cura, plenitude e proteção do que o coronavírus. Não tem como ter esse tipo de consciência se não estiver na palavra, se não escutar a palavra, se não escutar sempre a palavra, e tem que ser a palavra correta. Não a palavra que quer mostrar o quão você é ruim, mas a palavra que mostra quão maravilhoso nosso Senhor Jesus é, quão belo Ele é, como a sua obra é perfeita. Porque somos transformados contemplando a sua glória. Não somos transformados contemplando a nossa feiura. Somos transformados contemplando a sua glória. Deus nos dê mais pastores, pregadores, que vão pregar muito mais, vão explorar muito mais e explicar e expor a amabilidade, a beleza, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque somos transformados contemplando a sua glória. Amém? Amém? E eu falei agora mesmo que Jesus reinar sobre tudo tem a ver com a igreja, porque estamos nele. E a chave para reinar, e a única vez que eu encontro na Bíblia sobre eu e você reinando em vida, crentes reinando, está em Romanos 5,17, um dos meus versículos favoritos, que diz assim: porque se pela ofensa de um só, aqui está falando de Adão, aqui fala do pecado de Adão, e por isso quando chegarmos no céu, todos nós vamos procurar por ele e perguntar para ele: por que você fez isso, Adão? Por quê? Então na sua casa vai ter segurança especial. Eu estou só brincando, ok? No céu tudo vai ser perdoado. Amém. Lá vai ter paz, harmonia e amor. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Por que a morte reinou? Por causa do pecado de Adão. É total? Ela é total? Amém, exceto pela geração do arrebatamento. A morte é perfeita, chegou a todos. Não importa se você é bom. Foi total, não importa se você era ruim, ou se a pessoa era rica, ou se a pessoa era pobre. Amém, não importa onde. Pode morar numa montanha, comendo só comida orgânica, respirando ar fresco, bebendo uma água limpa de um ribeiro. Ainda vai morrer um dia. Essa é a morte e ela reina até hoje. E Deus chama a morte de inimigo. Nós lemos agora o último inimigo. Deus chama a morte de inimigo. Deus não queria que o homem morresse. Por isso Jesus chorou. No túmulo de Lázaro. Ele sabia muito bem que o seu pai nunca desejou isso para o homem. Mas a morte veio pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Mas aleluia, o dom de Deus é a vida eterna pelo Senhor Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz pela ofensa de um só. Pelo pecado de um homem, a morte reinou por esse. Muito mais, diga muito mais, filho de Deus. Muito mais, diga muito mais de novo. Muito mais, diga muito mais. Muito mais, diga muito mais. Muito mais, muito mais, muito mais. Aleluia, me sinto tão bem em falar isso. Olha, somos tão conscientes do lado das trevas, do negativo. Quando alguém fala que o que Jesus fez é incrível, assim. Colocamos Jesus em termos iguais. Mas este verso não fala de termos iguais. Este verso diz que o que Jesus fez é muito mais os que recebem a abundância da graça. Então, antes de receber a abundância da graça, eu acho que tem que ouvir sobre ela, não? Tem que ter abundância de pregação sobre a graça. Não podemos somente dar para as pessoas uma amostra da graça, e somente mencionar a graça, e de vez em quando falar também, sabe, graça, e também só falar como a graça nos salva. Mas não, é uma abundância da graça que eles receberam. Os que reinam em vida são os que recebem abundância de graça, e essa palavra receber está no tempo presente. É no presente, é contínuo, ou seja, estão constantemente recebendo. Estão sempre recebendo, ou seja,
Quando existe um novo pecado, eles dizem, Senhor, eu recebo abundância de graça. Você pensa que as pessoas estão tirando vantagem da graça de Deus, estão abusando da graça? Mas Deus diz que eles estão recebendo a graça e essa graça recebida vai fazê-los com que reinem sobre o pecado. E quando eles reinam, o pecado não reina. O pecado não terá domínio sobre vós. Quando estão onde? Não sob a lei, mas sob a graça. Amigo, esteja sob a graça de uma forma prática. Esteja na graça, consciente. E como receber a abundância da graça? Se pormos uma cerca em volta da graça. Cuidado com esse ensinamento. Cuidado com isso. E amigo, não é só isso. Deus disse, receberam? Devem receber o que? A abundância da graça. Abundância é o que? Muito dela. E como receber algo que nunca ouviram? A Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus? Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então, olha, pregue a abundância da graça. Isso deve ser o padrão. Amém? Deve ser o padrão para todo pastor, para todo líder. Amém? Ensinamos sobre família e está baseado na graça. Amém? Se falarmos sobre o casamento, devemos falar do casamento sobre a graça. Amém? Ou seja, centrado em Cristo. E toda a glória vai para Ele, por causa de quem Ele é, sua linda pessoa e o que Ele fez na cruz. A próxima coisa que você recebe, e tem que receber constantemente, e você também deve estar consciente disso, porque quando você nasce de novo você é justo, mas aqui diz, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. O que acontece a eles? Reinarão em vida. Por quem? Por um só, Jesus Cristo. A mesma ideia da morte reinando, que é global, muito mais. A graça vai reinar, muito mais. O povo de Deus que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça vai reinar em vida. Escute, amigo, a abundância da graça e o dom da justiça. Você tem que receber este dom. É chamado dom. Se você conquista, não é mais um dom. Se você acha que merece, não é mais um dom. Porque você acha que fez algo ruim naquele dia. Amém? E não se qualifica para reinar em vida. Não é isso. Na verdade, você vai ver que mesmo assim você vai reinar. Amém? E alguns tentam e dizem, hoje eu vou ser mais paciente com, sabe, aquela pessoa ali, seja um amigo, ou seja também a esposa, ou também qualquer um. E quanto mais você tenta, pior fica naquele dia. Por quê? Porque você tem que descansar e perceber que é só pela graça de Deus, receber a abundância da graça e declarar eu sou justiça de Deus. Amigo, é o dom da justiça. É o dom da justiça. Dom. É um presente. Dom. E não recompensa por algo que você faz. E só aqueles que receberam o dom da justiça reinarão em vida. E compara com o modo que a morte reina. E todos estão conscientes disso. Mas não veem crentes reinando, porque os crentes estão sempre se excluindo da abundância da graça, porque tem medo disso. O diabo, com sucesso, os fez ficar com medo da mensagem da graça. Sim, amigo, tem uns extremistas. Tem sempre um extremo para algum ensinamento. O diabo é quem cria estes extremos. E o extremo pode ser o universalismo, que todo mundo é salvo. Amém? Não tem que pregar para ninguém. Não, isso na verdade é heresia. Eu não prego isso. Estou falando de aqueles que pregam a abundância da graça. Tenha cuidado de não fazê-los parar, porque eles estão te ajudando a reinar em vida. Estão te ajudando e as pessoas ao seu redor reinarem em vida. Estão ajudando a sua família a reinar em vida. E temos tantos testemunhos de pessoas que reinaram sobre os vícios. Até pornografia, uma das áreas especificamente é o vício da pornografia. As pessoas entendem a mensagem enquanto estão ainda na pornografia. A última coisa que a carne quer fazer, e acham que a hipocrisia é receber a abundância da graça, e dizer, Pai, eu recebo a abundância da graça agora mesmo, e recebo o teu dom da justiça, e declaro que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Alguns, ainda enquanto estão assistindo, confessam, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Enquanto fumam, confessam, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Escute isso. Um por um, eles são libertos. O desejo por aquilo vai embora. Eles escrevem e contam para nós. E tem muitos desses testemunhos nos meus livros. Você pode
acessar o nosso website josephprince.com e você vai ver os testemunhos. Leia todos eles e muitos deles começaram a reinar porque confessaram: eu sou a justiça de Deus em Cristo. E eles só receberam este dom. E aquele dom os deu poder, os levou até aquele lugar para reinar em vida. Não seja como os líderes que viveram na época dos juízes, quando Deus levantou Judá para derrotar os cananeus, e eles tinham um rei chamado Adoni-Bezeque. E Deus deu a vitória para Judá sobre este rei. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram e prenderam-lhe e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Depois que fizeram isso, então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Viu o que aconteceu? É aquele princípio: tudo que você semear, você vai colher, e aconteceu com ele. Certo? 70 reis que ele cortou os dedos polegares das mãos e dos seus pés. 70 reis, gente, não era alguém comum, eram 70 reis que ele cortou os polegares das mãos e dos pés, que apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Eles cortavam o polegar para não pegarem uma flecha. Era por isso. E cortavam do pé para não correr e não ficar em pé, você perde o equilíbrio. Não dá para segurar uma espada. E esses 70 reis me fizeram lembrar de muitos crentes que não conhecem Romanos 5,17. São reis, mas não estão reinando. É como se o diabo tivesse cortado seus polegares. E dos pés também. E eu estou me lembrando agora, o Espírito Santo está falando, que eles devem ser ungidos com óleo. O polegar era onde era aplicado, no polegar e na orelha, do lado direito, e no dedão do pé. E não tem poder do Espírito Santo até você aceitar a abundância da graça, estar mais consciente da graça do que do pecado, estar mais consciente da saúde que ele dá e sua plenitude e sua shalom, do que da doença. No meio desta pandemia, estar consciente da sua proteção e a característica da sua provisão, a superabundância da provisão em meio a esta pandemia, e demonstrar para este mundo perdido como Deus é bom. E estar consciente do avivamento que virá, onde Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne, um pouco antes do arrebatamento. Mas viver também esperando o arrebatamento acontecer a qualquer hora. Amém? Que você não seja como esses 70 reis. Você é um rei, reina em vida, a Bíblia diz, Romanos 5,17. Reinarão. Reinarão quando? Não na morte, depois de morrer. No céu um dia. Não tem nada para reinar lá no céu. Deus quer que você reine em vida. Dá para colocar o coronavírus aqui? Amém? Sim. Você está sofrendo com escassez, com pouca provisão, você está sendo atingido por isso? Você crê que reinar em vida cobre essas áreas de escassez também? Se não, por que a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Amém? Não escute a voz das pessoas que só sabem repetir o que o diabo fala para elas. Ele está por trás disso e as pessoas falam: ah, essa é a teologia da prosperidade. Eu não creio na teologia da prosperidade, nunca criei. Eu creio em Jesus. Mas te digo uma coisa: se você buscar a Jesus, não se esqueça, amém, que as bênçãos vão te acompanhar. Amém. Fiquei feliz com essa mensagem. Foi abençoado? Você foi? Eu posso ver alguém agora mesmo que você sente que aquelas cadeias que estavam sobre a sua mente, eu vejo como uma tira de metal que estava em volta da sua cabeça, mas foi quebrada em nome de Jesus. Você sentiu? Você sentiu a luz brilhar? Glória a Deus em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tem alguém que está tomando remédio. Você tem tomado mais remédio ainda e a sua depressão só está ficando pior? Agora mesmo, o Senhor fez você assistir isso. Você não assiste isso normalmente. Você sabe quem você é. Você não assiste isso. Mas o Senhor te trouxe aqui e você está sentindo o amor de Deus e você está sentindo um calor vindo sobre você agora, como um líquido bem quente caindo sobre você. Agora mesmo, amigo, receba isso. Ele te ama e você está liberto agora em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Alguém com algumas artérias bloqueadas. Deus vai deixar que tudo comece a fluir agora mesmo e a artéria não está mais bloqueada. Você vai sentir força vindo sobre o seu corpo.
Você não vai se sentir mais cansado. Alguns estão recebendo isso agora mesmo. Você sente que o seu corpo está mais forte. Você tinha um problema, mas agora está forte. Amém. Imagina se não tivesse assistido hoje. Se tivesse perdido essa mensagem de hoje. Perder essa chance que Deus está te dando e é de graça. Esse carisma traz. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Tem alguém que está assistindo agora que acabou de perder o seu emprego e o Senhor está me falando para te dizer isso. E parece que é uma posição que envolve também outras pessoas. Você está lidando com um trabalho que envolve muitas pessoas, não é somente uma posição escondida, mas na verdade você lida com muitas pessoas e está desempregado. Mas eu vejo anjos que estão segurando como um manto, é como uma capa, e estão pondo sobre você. Amém? Você vai caminhar sob um novo poder e eles vão ligar para você. Amém? Você tem até enviado o seu currículo para todos os lados e vai chegar, vai ser como um manto sobre você e você vai saber que o trabalho certo vai vir atrás de você. Amém? Glória a Deus. Você vai ser abençoado, glória a Deus. E eu também vejo uma irmã que perdeu o emprego e a provisão virá para você também. Não temas, você vai se lembrar desse dia. Eu quero que você fique pensando nisso. Certamente bondade e misericórdia me seguirão alguns dias, algumas semanas, alguns dias bons, outros ruins, não. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Filha de Deus, espere por isso. Espere como a atitude de Jesus, a atitude de trono. Espere. Espere o bom para o seu futuro. Espere a derrota dos seus inimigos. Espere os inimigos que agora estão olhando para você e dizendo, os doutores falaram que esta doença só vai piorar, sabe? Então só espere que isso esteja sob seus pés. E espere glorificar a Jesus. Amém. Diga para o médico. Glória a Deus. Diga para o médico assistir. Amém. Fale com os amigos. Aleluia. Obrigado, Jesus. Cura, todo tipo de cura acontecendo agora. Receba este milagre em nome de Jesus. Alguém que não podia mexer o pescoço por alguma razão. Isso foi recentemente e você não pode mexer o pescoço bem e você sente que tem alguma coisa que está como prendendo o seu pescoço. Deus te liberta agora. Mexa o seu pescoço em nome de Jesus. Ser curado. Ser curado, meu amigo. Isso. Deus está te libertando em nome de Jesus. Você está sentindo agora, então mexa o seu pescoço em nome de Jesus. Alguém que está com uma dor no meio do seu abdômen, mais ou menos aqui, eu não sei se esse é o centro, mas você está sentindo essa dor que vai e vem, você não sabe o que é. Mesmo assim, Deus está te curando em nome de Jesus, você não precisa saber o que era. Deus está te curando completamente, você sente fogo, como um fogo queimando essa área. Em nome de Jesus, você foi curado. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eu vejo alguém que se levanta no meio da noite e você tem uma criança que não está se sentindo bem. Me parece que o seu filho tem pesadelos. É isso aí, não é uma doença física, mas é pesadelo e você não consegue dormir direito. Você e seu marido. E isso vai agora parar agora em nome de Jesus. Eu vejo isso. Em nome de Jesus. Vai parar. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. E eu oro por você que também está com problemas para dormir. Amém. Em nome de Jesus. Agora mesmo receba a sua cura, porque Ele dá aos seus amados o sono. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu ordeno que este empecilho, seja o que for que está atrapalhando a sua noite de sono, seja removido da sua vida em nome de Jesus. Amém, amém. Eu oro em nome de Jesus, que você e a sua família habitem em uma plenitude, shalom, bem-estar e paz, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você está assistindo isso e nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, quero orar por você agora. Amém, o Senhor te ama, eu te amo, e eu quero que você ore. E saiba, Jesus vai entrar no seu coração, amém? Você vai nascer de novo e reinar em vida. Porque você está ouvindo sobre a graça maravilhosa de Deus. Somos salvos pela graça. Então faça essa oração comigo agora. Diga, Pai Celestial, eu te agradeço por ter me dado o teu Filho, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, que Cristo morreu pelos meus pecados. E tu o ressuscitaste dos mortos, quando eu fui justificado nele. Jesus Cristo, diga, Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, eu sou grandemente abençoado.
Obrigado, Pai, porque eu não sou mais o mesmo homem que eu era. Agora eu sou parte da igreja. Agora eu sou uma nova criatura. Agora eu sou cheio do Espírito Santo. Agora eu sou um homem rodeado por anjos para me abençoar e proteger. Certamente, diga certamente, bondade e misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora você nasceu de novo, você é um filho de Deus. Escreva para nós então. Fique em pé, igreja, onde você estiver agora, se você puder. Amém. Que a graça, o favor do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai e a comunhão, a amizade do Espírito Santo sejam com você agora e para sempre, durante essa semana. Amém, em nome de Jesus. E eu oro em nome de Jesus para que durante essa semana, que o Senhor estenda sobre você e sua família a sua proteção, para você ser protegido deste mal do coronavírus, por onde você for. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você diga isso e pratique isso, espere isso todos os dias. Espere que algo bom aconteça com você. Todo dia. Quando acordar, diga: esse é o dia que o Senhor fez. Amém? Ligue então a sua expectativa como de Jesus, uma atitude de trono. Amém? E diga: algo bom vai acontecer comigo hoje. Você vai fazer isso? Todo dia espere algo bom. E você vai saber quando acontecer, você vai saber. Vai ser um presente do céu. Amém? Você vai ver. Glória a Deus. Deus te abençoe. Nos vemos em breve, igreja. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. Dear friends, thank you for joining me today. If you are troubled or anxious about a situation, I want you to know that Jesus loves you and is more than willing to give you your breakthrough. He wants you free from stress, worries, and anxious thoughts, and enjoying His peace and supply. My friend, to help you experience victory over stress and anxiety, my team has created for the very first time an audio devotional packed with 28 bite-sized inspirational truths. Every day for the next 28 days, you can start your day with a powerful faith-building truth that reminds you of the Lord's love and how He's constantly providing for your every need. You'll find fresh hope and faith rising in your heart, and the Lord's peace and rest guarding your mind. My friend, you do not have to live in discouragement, anxiety, or fear anymore. Instead, you can listen your way effortlessly to a confident expectation of good and see the Lord turn your troubles around. So do request this month's resource. I know it'll be such a great comfort and blessing to you. Thank you for your love and support. I'm praying for the Lord's grace and peace to be multiplied in every area of your life. God bless you. Day 10. Freed by the blood from every curse. Every time you have a thought that hurts you, that makes you agonize, every time you're fearful, a fearful thought makes you afraid when you're lying down in the middle of the night and that thorn pricks your mind, and that's the time to remember Jesus bore your crown of thorns so that you don't have to. He freed you from it. This month, as a thank you for your gift of support to the ministry, you will receive the Win Your Battle package, which includes Joseph's first ever audio devotional and his book, No More Mind Games. And for a specific gift, you will also receive Win the Fight, How to Overcome the Enemy's Tactics 4-DVD album. Get powerful insights on how to live free from fear when you know that God has already won the victory for you. There is an enemy out there. Long before he can steal from you, before he can kill, before he can destroy, he accuses. He wants you to think that your problem is uniquely your own because you are a strange person. So what's the defense? The defense is in the gospel. We confess, I am the righteousness of God in Christ.
Get the Win Your Battle package for your gift of support to the ministry today. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org. Dear friend, I'm so grateful for the opportunity to share the good news of Jesus with you. Thanks to the support and prayers of our JPM partners, so many more people are discovering the life-changing gospel of Jesus Christ. But there is so much more to be done, and if you're not yet a JPM partner, I want to invite you to be part of this important work. If this precious message of grace has touched your life, will you pray about being a JPM partner today? So many people, believers included, are still living lives of defeat and brokenness. Your response will allow many more imprisoned by guilt, addictions, sickness, and depression to discover the message of God's grace and experience their breakthroughs. Friend, as you prayerfully consider joining us as a partner, know that Wendy and I are praying for you to experience the Lord's grace and peace in every area of your life. God bless you. Thank you, Joseph Prince Ministries partners, for your prayers and generous support that help us broadcast the gospel into millions of homes around the world. Today, we thank God the gospel of Jesus Christ has transformed everyone under the sound of it. And that's the reason for the TV ministry. Broadcast from the housetops to all the four corners of the earth. Amen. If you've been blessed by today's message, we invite you to partner with us to send the gospel of grace to the nations. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org/partner today. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.